Meu nome é Marta Torres, sou mãe da Eliene Castelo Branco dos Santos, que está desaparecida desde 2013. Ela desapareceu no dia 19 de setembro, na cidade de Juquitiba, interior de São Paulo. E até o presente momento não temos nenhuma notícia. E quero deixar bem claro que a Eliene não tinha nenhum problema psicológico, não tinha tratamento, era uma pessoa normal. Ela era muito extrovertida, uma boa mãe, uma boa esposa e era amada pela família. E nós estávamos conversando na época para fazermos o Natal. Já estava todo arrumado para ter amigos no culto. E no momento que ela desapareceu, nós ficamos muito tristes e foi um baque muito grande para a família. A infância da Eliene foi muito boa, porque eu tive 6 filhas mulher e tudo pertinho uma da outra, com a diferença de 1 ano e 6 meses, 2 anos. Então, cresceram todas juntas, brincando, estudando, e uma menina muito responsável, por ela ser a mais velha, ela cuidava das mais novas para eu trabalhar. Então, era uma menina ativa e muito extrovertida. Ela não tinha problema, dificuldade. Tudo que você pedia para ela, ela tinha desenvolvimento para fazer. E cuidava da casa também muito bem. Portanto, a Eliene era uma menina muito amada, uma boa aluna, não tinha reclamação. O comportamento na escola, as professoras diziam que ela gostava muito de interagir, de ajudar as outras meninas que tinham mais dificuldade. Era uma menina que não tinha nada difícil para ela. As professoras gostavam, porque ela era uma menina que gostava de conversar, de se expressar, fazia muita amizade. Ela não tinha dificuldade, se dava bem com todo mundo. E às vezes eu falava para ela: você tem que prestar atenção com quem você fala. Essa mãe, as pessoas têm maldade, mas eu não tenho maldade. Eu sou uma pessoa que gosto de conversar. E ela gostava de conversar. Tanto quando criança, a Eliene dava os braços para todo mundo que quisesse pegar ela. Ela não tinha medo. Não era uma criança medrosa, era uma pessoa. E cresceu assim. Quando adolescente, ela era regente do grupo de jovens na igreja. Criei todas na igreja. Então, ela tinha muita facilidade de comunicação. Ela fazia parte dos grupos, era uma menina que gostava muito de cantar. Muito. E cantava muito bem. Ela era regente do grupo de jovem. Não, porque na época em que a gente congregava, que ela era adolescente, não tinha muito esse desenvolvimento na igreja que nós congregava. Mas, porém, quando havia assim, piquenique, alguma festividade, congresso, ela estava sempre presente. Não, ela trabalhava mais em casa e ela chegou a trabalhar, mas não tinha um desenvolvimento profissional. Ela trabalhou pouco, mas ela era uma boa dona de casa. Ela casou muito cedo e então foi mesmo do lar. É tanto que ela terminou os estudos depois que casou. Ela ainda chegou a trabalhar numa agência da Vivo, mas por dificuldade com o relacionamento com o esposo, ela logo saiu. Ele nunca apoiou ela. Ele nunca apoiou. Então a dificuldade dela era ser uma pessoa, como se diz, ter uma autonomia sobre ela. E ela não teve isso. Foi uma tragédia o conhecimento dela com ele. Porque ela estava fazendo aula de órgão, de piano, né? Ela estava estudando
E nessa trajetória que ela ia para fazer a aula, passou por um determinado lugar e estava ele lá limpando um terreno baldio, né? Na época era um terreno baldio. E quando ela passou, ele jogou um chaveco. E nisso, no segundo, terceiro encontro, ela já não foi mais para a aula de piano. Ficou, como se diz, o tempo conversando com esse sujeito. E depois, uns dias, ele apareceu lá em casa dizendo que queria namorar com ela. Sujeito mais velho do que eu, na época. E eu falei, ele tem idade de ser seu pai. É isso que você quer para a sua vida? Ah, eu estou gostando dele e a senhora não quer que eu seja feliz. É um comentário de adolescente. Infelizmente, eu perdi minha filha quando ele conheceu ela. A relação deles dois, muito turbulenta. Muito turbulenta. Tinha levado ela já para fazer corpo de delito, que ele batia nela, ele maltratava, deixava faltar as coisas em casa. Chegou a dizer que a segunda filha não era filha dele. Fez exame de DNA escondido da menina, para poder ter a certeza. E eu cheguei a fazer denúncia dele. Quantas vezes levei alimento para eles, para ela e a criança. Ele saía para trabalhar, não deixava o alimento. E não era por falta de condição financeira. Era falta mesmo de caráter. Ela chegou lá em casa quando estava com o 6º mês de gravidez da primeira filha. Ela chegou com uma mancha roxa na parte quase na virilha, no pé da barriga. E eu perguntei o que era. Ela falou, não, foi eu caí com muita dificuldade dela. Ela disse que tinha sido ele que tinha dado um empurrão nela e ela caiu com a barriga na quina da mesa. E isso era constante. Ela chegava machucada, chorando, porque no início, logo que ela casou, nós morávamos perto. A casa dela era perto da minha. Então, eu sempre estava... Uma vez chamei a polícia para poder deixar ela entrar dentro de casa, que ele não queria deixar ela entrar. E fiz ocorrência dele. Na época do início do casamento dela, ela morava perto de mim. Morava em São Paulo mesmo. Eu falei para ela, por que você vai? Ah, eu tenho que acompanhar meu marido. Com todas essas dificuldades que ela sofria, mas ela demonstrava que queria muito bem a ele, gostava muito dele. E não tinha quem colocasse na cabeça dela que aquele homem não era ideal para ela acompanhar. Mesmo quando ela tinha a segunda filha com 2 anos para 3 anos, eu tirei ela dele. Fui na delegacia de Juquitiba, aliás, de Itapecerica da Serra, e consegui pegar a segunda via dos documentos das crianças que ele carregava com ele, já para ela não ter oportunidade de sair com as crianças, né? E eu fui lá e tirei a segunda via, pedi o delegado, conversei com ele, que eu ia tirar minha filha de dentro de casa, não é porque ela estava abandonando a casa, era por segurança dela, porque ela estava sendo agredida. E levei ela para Paraná, que nessa época que ela tinha a segunda filha, eu estava morando em Paraná. Aí eu levei ela, mas infelizmente ela chorava noite e dia. E a filha mais velha também dele. Chorava muito e queria voltar. Até que um dia ele conseguiu falar com ela no telefone, no orelhão, ela foi, ligou para ele e se acertaram para ela voltar. E ela voltou. Contra a minha vontade, mas ela voltou a morar com ele. Eu falei para ela que ela não estava no juízo perfeito.
Essa eu gosto muito dele, babá, ele vai melhorar, ele prometeu que vai mudar. Não pude fazer nada, né? Diante de uma situação dessa, como é que nós interfere? Ele tinha um cuidado muito grande quando elas começaram a crescer, já entender as coisas, ele cuidava delas muito bem. Mas com a esposa, ele sempre esnobou, sempre maltratava ela com palavras. A gente notava que ele desprezava ela. E ela também. Ela chegou a notar que eu vejo que o Pedro não faz conta de mim, enquanto está na frente dos outros, faz de conta que não me conhece. Quando ela casou, ela tinha 17 anos, ela é de 77 e ele é 56. 21 anos de diferença. E ele já havia de vários relacionamentos. Depois de casados, das tragédias que acontecia, a gente ficou conhecendo a família dele e eu comecei a ter contato e a irmã dele chegou a dizer que ele nunca foi um bom marido. Ele sempre batia, deixava passar a necessidade e ele tinha 2 filhos, cada um com uma outra mulher diferente. Logo no início, que eles começaram a namorar, que ele começou a frequentar a minha casa, nós tivemos uma discussão e eu ponhei ele para fora de casa. Eu falei, eu não quero você aqui. Porque no início ele se assegurava muito na crença dele. Por ele ser de outro ministério, a igreja diferente de ministério, ele se assegurava muito e dizia que era Deus que tinha falado para ele que ela era a preparada dele. E eu falei, mas esse Deus seu é bem perverso. Você devia procurar uma pessoa da sua faixa etária, de idade, com experiência, já para ter um relacionamento. Porque minha filha não tem conhecimento, ela é uma ingênua ainda na maneira de falar. Mas eu vou casar com ela de qualquer maneira. Eu digo, se ela quiser, eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada. E ele disse, mas hoje eu vou para o Parque Ibirapuera e quero levar ela comigo. Eu digo, ela não vai. Ela não vai. E ele quis forçar a barra e eu falei, acho melhor você se retirar. Você está proibindo de eu andar aqui? Eu digo, não, outra hora você volta, mas agora, por favor, se retire. E ela entrou para dentro de casa chorando, reclamando que eu não queria a felicidade dela. Mas aquilo tudo era por saber que ela estava sendo enganada e não estava vendo. E ele era uma pessoa muito arrogante, muito prepotente. Ele demonstrava isso automaticamente. Automaticamente. Quem olhava para ele não tinha dificuldade de ter o diagnóstico da situação. Ele mandava ela se calar. Ela não tinha direito de saber quanto ele ganhava. Ela não tinha direito de ir para o mercado só. Fazer compra era no dia que ele quisesse, que pudesse, que quisesse. E ela não tinha liberdade de pegar aquilo que ela queria. Perguntava, posso pegar isso? Posso levar quanto? Que tanto? Ela era limitada. Ela era limitada. Muitas vezes até a roupa. Para ela vestir, ele escolhia o vestido dela. Ela não tinha direito de ir numa loja e comprar a roupa dela. Ele trazia, dizia, eu comprei isso aqui para você. E ela tinha que usar como ele queria. Na minha maneira de ver e como o comportamento dele, o que ele falava, eu achava que, eu sempre dizia que ele era uma pessoa que não entendia o que era ser uma pessoa evangélica. Ele era um lobo vestido em pele de ovelha. Porque ele não tinha
como se diz, um comportamento de uma pessoa que tivesse entendimento bíblico. E como ele dizia ser tão crente, ele ponhava a crença dele acima de tudo, a gente notava que ele era uma pessoa problemática. Ela tinha se enganado, né? Infelizmente. Poderia ter ouvido meus conselhos. Eu digo, mas nada está perdido. Não é porque você casou, você tem que morar com um sujeito desse. Muito ciumento. Ela teve um relacionamento muito turbulento. Muitas vezes chegou na minha casa chorando. Chorando, a gente já sabia que ele tinha, de uma forma ou de outra, tinha maltratado ela, né? Ela não... Logo no início de casamento dela, ela não se abria muito, ela não falava muito. Principalmente para mim. Porque ela sabe que eu nunca apoiei, eu nunca fui a favor do casamento dela, nunca. Então, no dia que um dia antes, ela ligou para mim. E ela falou, mamãe, amanhã eu vou para Itapecerica, para o fórum, porque eu conversei com uma amiga advogada e ela me orientou que eu só poderia ter direito de cobrar a pensão do Pedro se eu der entrada na separação. Então, eu já marquei, já está tudo marcado e eu vou amanhã dar entrada na separação, pedir a separação no fórum. E eu conversei com ela por telefone, uns 40 minutos. Ela estava muito convicta, né, daquilo que ia fazer, muito alegre, né? Eu digo, tá bom, então eu vou trabalhar, mas amanhã, quando for o horário eu encontro você em Itapecerica. Eu vou para te encontrar. E ficou, né, aquela conversa que ela estava como se diz, com certeza do que queria. Eu até falei para ela, você demorou muito a tomar essa decisão. Mas agora não dá mais para aguentar, porque já estamos separados de corpo. O Pedro vem para cá e dorme na casinha do caseiro, não dorme mais em casa. E outra, eu estou passando muita necessidade. Inclusive, hoje, o Estevão, que era a criança de 3 anos, não teve leite para tomar. E não é justo, do tanto que ele ganha, deixar os filhos passar necessidade. Nós já tinha anteriormente, uns 15 dias antes, nós já tinha levado cesta básica, a família já tinha levado cesta básica para ela. Eu já tinha mandado dinheiro para ela comprar o gás. E ele, na época, depois da separação, foi avaliado que ele tinha um salário mais ou menos de R$8.000. E não era justo. Assim, então, eu tenho que tomar decisão. E como nós não somos mais marido nem mulher, eu não tenho por que ficar com a pessoa dessa. Eu vou apoiar ele na justiça. Eu vou dar entrada no pedido de separação e, em seguida, já pedir a pensão. E eu tenho prova que ele não dorme mais em casa. Ele passa de 15 dias, de mês, sem vir para casa. Porque o táxi dele era de São Paulo, então ele trabalhava em São Paulo. Só ia para Juquitiba, às vezes. Isso foi no dia 19 de setembro. Conversei com ela pela manhã. Quando foi no dia 20, mais ou menos às 9 horas da manhã, eu estava tomando café, já para sair para Itapecerica, quando o meu celular tocou. Foi a filha mais velha, que ela já tinha, a filha mais velha dela já era casada. Ela estava só com a adolescente de 14 anos, que é a Paloma, e o Estevão, de 3 anos, que tinha acabado de fazer 3 anos. Aí meu celular tocou e era a Poliana, a mais velha. Vovó, a mamãe desapareceu. Eu digo, como assim?
Ela foi ontem para a igreja e até hoje não chegou. Aí foi quando começou a tortura, né? Como até hoje não chegou. Chegou para a porteira, né, da igreja e falou assim: irmã, eu tenho que sair porque o culto não vai terminar agora e eu preciso ir, porque eu deixei o Estevão e a Paloma na casa da fulana lá, da irmã, de uma amiga, né, vizinha. E ela saiu no telefone, só que ninguém sabe com quem ela estava falando. Até hoje ninguém sabe quem mandou mensagem para ela, quem não mandou. Porque quando foi quebrado o sigilo do celular dela, não encontraram. Conversa, mensagens, coisas não encontraram. Só tinha aquelas mensagens de texto, me liga, que naquela época, né, tinha os SMS. Ela que tinha mandado para uma determinada pessoa, me liga, identificamos. Que justamente era um rapaz que estava cortejando a casa dela pela adolescente, pela menina adolescente dela. Que na época que nós fizemos 8 dias, mais ou menos, que ela tinha desaparecido, ele chegou na delegacia para fazer o boletim de ocorrência e falou que ela tinha ido embora com o amante, que justamente esse amante que o marido dela falou que era dela, era o rapaz que era a ponte de eu poder mandar enviar dinheiro para ela, porque eu ponhava na conta dele e ele passava para ela. Mas esse rapaz era um trabalhador que estava construindo a casa vizinha dela e tinha muita vontade de namorar com a adolescente. Por isso, cortejava a casa dela, dava presente para a adolescente. E esse rapaz era para onde ela estava mandando esses me liga. Uma época, eu não lembro quantos meses já tinha que ela estava desaparecida, apareceu uma moça na casa da vizinha, antiga vizinha dela, isso em São Paulo, e falou que tinha visto ela na Vila Carrão, sentada no banco de praça, despenteada. E essa moça falou o que ela estava fazendo ali. Ela falou que ia passear. Só que quando essa moça falou para essa senhora, que era amiga dela, falou assim: não, a Eliane, você viu ela lá? Disse: vi. Disse: não, a Eliane, se não foge a memória, tinha 3 meses. Tem 3 meses que a minha amiga está desaparecida. Você viu ela lá? Ela afirmou com certeza que tinha visto. Aí essa vizinha dela me ligou e a gente ficou desesperado e com a esperança, né? Desesperado e esperançoso. E liguei já para para outro, para a família, e quem tinha carro já pegou nós, e nós fomos até a Vila Carrão. E nesse dia da Vila Carrão se estendeu até a madrugada. Nós nas ruas procurando. Eu levei o cartaz dela, né, a foto, e justamente na estação da Vila Carrão, a moça falou para mim que tinha visto ela lá. E nós soltamos bastante cartaz, pedimos para colar na padaria, nos lugares. Só que quando foi no outro dia que nós voltamos na Vila Carrão, tinha sido arrancado todos os cartazes dela. Não tinha mais nenhuma foto que a gente tinha colado, não tinha mais. Estava tudo rasgado. Aí ficou aquela dúvida, né, em nós? Quem foi que fez isso? Só que também foi a primeira e a última notícia que a gente teve dela. Que eu não acredito que tenha sido verdade que alguém tenha visto ela. É uma coisa muito suspeita, muito
sabe, depois veio dentro de mim aquela coisa que não poderia ter sido. Porque se alguém tivesse visto ela, com certeza nós teria achado. Porque nós ficamos semanas andando nas ruas de São Paulo. Na época eu saí do emprego, saí do serviço. Eu ficava noite e dia nas ruas de São Paulo, em todos os albergues aqui de São Paulo. Na época eu tinha uma patroa muito legal e ela pagou um motoboy e fez bastante foto dela e pagou esse moço para distribuir em todas as cidades, em todos os albergues da cidade. Até nos hospitais, as coisas. Fui reconhecer corpo. Foi muito difícil. Então eu digo, será que ela apareceu para um e outros não? Mas também me trouxe uma intriga por ver os cartazes dela sendo arrancados. Tiraram os cartazes. Eu não sei, deve ter sido alguém específico para que aquilo não pudesse ser divulgado. E por algum momento eu pensei que poderia ter alguém por trás dessa situação, né, de mantê-la nas ruas. Aí minha cabeça deu um nó. Hoje eu não sei realmente o que eu penso. Foi muito difícil. Foi muito difícil, porque eu chegava naqueles moradores de rua, que é uma tristeza, descobria, podia ser ela. Nos ambientes que hoje tem muitos lugares que dão sopa, né, dão alguma comida aos moradores de rua, eu pegava aquela fila para ver se ela poderia estar ali, né? Ficava de lado da mesa ali. Às vezes era interrogado, o que é que a senhora está fazendo aqui? A senhora quer sopa também? Eu digo, não, é que eu estou procurando uma pessoa. Aí eu mostrava a foto. E ficava ali. Então eu disse assim, por que alguém viu e eu não vejo? Aonde ela está? Onde ela se escondeu? Ou alguém tirou ela daqui do... Como é que se diz? Daquele lugar. Mudou de lugar. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Naquele, justamente dia 20, quando a menina dela me ligou, voltando atrás um pouquinho, eu liguei para ele em seguida. Quando eu liguei para ele, ele atendeu como que fosse uma cliente, né? Uma chamada de táxi. Aí eu falei, você sabe cadê a Eliene, a sua esposa? Ele deu uma risada debochada e falou, como assim? Eu digo, Eliene, você sabe cadê ela? Não, eu estou trabalhando. Digo, pois é, mas a sua mulher foi ontem para a igreja e até agora ainda não voltou. Era só o que me faltava. Foi isso a resposta dele. Eu digo, pois não falta não, não falta mais não. Nisso ele imediatamente vai para Juquitiba. Imediatamente ele volta para Juquitiba. Quando nós conseguimos chegar em Juquitiba, ele estava. Que eu entrei na casa dele e falei, o que foi que você fez com a Eliene? Chorando. Ele bateu no meu ombro e falou, chore não. Ela está por aí, depois ela chega. Mais tarde ela aparece. Foi isso que ele falou. Mais tarde ela aparece. Eu digo, onde é que ela está? Eu não sei, mas mais tarde ela aparece. Chore não. Não precisa você ficar assim. E nós, tudo naquele movimento, para saber onde é que nós ia procurar, para onde é que nós ia. Ele olhou para o meu genro, outro genro, e falou assim, você pode ir ali buscar um saco de cimento para mim?
consertar o meu tanque de peixe, que a chuva derrubou a árvore e a árvore quebrou a parede do meu tanque. Eu preciso consertar. Enquanto nós estávamos procurando, aí o meu genro olhou para ele e disse, não, nós vamos procurar a Eliane, você não vai junto com nós? Aonde é que eu vou procurar ela? Nós saímos, aí fomos para a cidade, para o centro, que ele morava um pouquinho fora do centro. Nós fomos para o centro, aí nós fomos para a delegacia e fomos... Eu fui na rádio de Itapetininga, daquela época, e fiz o apelo na rádio. Passei o dia todo. Os meninos entraram na mata para procurar. A gente procuramos se tinha alguma terra cavada dentro do quintal, né, do sítio. E ali começou a nossa tortura. Foi muito difícil. Eu liguei para ele assim que eu tive a notícia, que foi às 9h30 mais ou menos, quando eu comuniquei com as meninas. Elas estavam trabalhando, daí já pediram dispensa no serviço, né? As patroas dispensaram e nós se reunimos. E quando deu meio-dia, mais ou menos, para 1h da tarde, nós já estávamos em Juquitiba. Como ele estava em carro, né? E nós fomos ainda organizar carro, esperar um ao outro, que um estava ali, outro estava lá, não estava todo mundo junto, estava todo mundo espalhado. Tudo bem que deu tempo ele chegar primeiro do que nós, só que eu não tenho essa certeza se ele estava lá ou onde ele estava. Ele nunca confirmou que ela está desaparecida. Ele nunca confirmou isso, ele nunca aceitou isso. Até hoje, ele olha para o menino, que hoje tem 14 anos, e pergunta, sua mãe está bem? Quando eu entrei na justiça para pegar a guarda compartilhada da criança, quando o menino ficava comigo, final de semana que ficava com nós, quando o menino chegava, ele dizia, eu quero que você me leve onde está sua mãe. Você sabe, você estava com sua mãe. Pressionando a criança para, eu acho que simplesmente para se despistar. Eu não sei o que passa pela cabeça daquele, não sei se eu posso dizer que é um ser humano. Inseto ambulante. Não. A polícia veio conversar com ele já depois de 8 dias ou mais. Que nós fomos. Eu sempre estava em Juquitiba. Todo dia eu ia para Juquitiba. E porque até as meninas sugeriram para que eu dormisse lá na casa dele com a adolescente. Vó, fica aqui, nós dormimos aqui no quarto. Eu digo, eu não vou ficar aqui, minha filha, eu não tenho condições de ficar aqui. Jamais. Mas logo em seguida, ele voltou para São Paulo para trabalhar. E com 8 dias, nisso que nós estávamos lá, ele falou que ia para São Paulo, pegou o menino, adolescente veio com nós para a nossa casa, e ele pegou a criança e desapareceu. Aí depois de 8 dias que ele compareceu na delegacia para fazer o BO. Aí o delegado olhou para ele e falou assim, já foi feito o BO. Mas eu não estou sabendo de nada. Ele disse, como que o senhor não está sabendo de nada? Já foi feito o BO. Não pode ser feito 2 BO. Aí foi que ele veio questionar que ela tinha ido embora com o amante. Foi quando esse rapaz compareceu na delegacia e queria agredir ele. E nós estávamos presentes, falando que não compensava. Aí foi quando nós sugerimos para cuidar da criança durante a semana, e no final de semana ele podia pegar. Aí ele disse que não. Aí ele pegou a criança e foi embora com a criança, e nós passamos muito tempo sem ver essa criança. Foi quando eu entrei na justiça para ter guarda compartilhada. Porque nesse dia eu discuti bastante com ele, porque eu queria agredir ele. A minha vontade era de rasgar ele de unha, de dente, de qualquer coisa. Não avancei nele porque a família interferiu e com certeza eu não ia ter vantagem, né? A mulher
ele é um homem muito alto, mas o desespero leva a gente em qualquer situação. E quando ele falou que não ia deixar a criança com nós, aí ele foi embora com a criança. Depois nós ficamos sabendo que ele estava em Itaquera, na casa da família dele, das irmãs dele. Foi quando depois ele voltou para São Paulo e eu entrei na justiça para ter guarda compartilhada. A criança vivia muito sofrida. E foi depois de anos, na época o Estevão já tinha 6 anos, já tinha passado 2, 3 anos sem a gente ter o contato com essa criança. Aí foi quando eu consegui a guarda compartilhada dele. Inclusive, hoje eu tenho a guarda dele definitiva. Nada. Eu nunca tive informação, nós nunca fomos chamadas depois do boletim que nós fizemos, várias vezes que eu fui para saber como que estava andando, eu nunca fui informada de coisa alguma sobre. Ele nunca foi chamado para depor, para falar nada. Depois de algum tempo, quando eu saí do programa do Datena, aliás, Datena não, do Resende, foi do Resende, foi que ele foi chamado aí no DHPP para uma averiguação. A averiguação essa que não deu em nada, por isso ficou. E nunca me deram informação nenhuma. Simplesmente lavaram as mãos e jogaram a água fora. Não tivemos, nunca tivemos informação nenhuma de policial nenhum, de polícia nenhuma, de nada. Nunca. 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 Nunca foi feito. Que eu tenha conhecimento de maneira nenhuma. Agora, ultimamente, que de 3 anos para cá, que eu nunca mais fui. Porque não sei nem se recente, eles nunca fizeram nada, jamais agora, com 11 anos, né? Os filhos têm contato sim com eles, inclusive as 2 filhas moram vizinho dele. Ele tá uma pessoa, eu não tenho contato com ele assim, não tenho diálogo, mas às vezes eu vejo, mas ele hoje está uma pessoa impossibilitado, já está nas fraldas, já está de bengala, e assim, problema muito sério de saúde. Mas hoje é que é difícil dele confessar alguma coisa. Uma certa vez, uma senhora pegou o carro dele, fez um determinado trajeto no carro dele e disse que o óculos da LN estava no carro dele. Tinha muita amizade com ela, essa senhora. E na hora que viu, até se assustou, admirou-se, né? Fez aquele... Disse que era o óculos dela, estava no carro dele. Ele dizia que sempre ela vai aparecer, ela está por aí. Uma hora ela aparece. E quando ele foi interrogado, ele disse, não, ela foi embora com alguém mais novo do que eu, mais bonito. Eu já não estava servindo mais para ela. Foi o que ele falou na delegacia. Olha, indireto ou direto, ele para mim continua sendo o principal suspeito. Porque ele é o causador de toda essa situação. Se ele pôs as mãos nela ou não, mas ele foi o causador de tudo. E o que aconteceu com minha filha é isso que até hoje eu pergunto para Deus, porque só Ele sabe o que aconteceu com minha filha. É 11 anos de tortura. Mas eu não descarto nenhuma possibilidade que ele esteja nesse negócio. Não descarto. Não afirmo porque nós não podemos levantar falso, né? Testemunho, sem ter prova. Mas
ele, ele não se conformava, né? Em ela sair, largar ele, porque ele, segundo ele gostava muito do filho. Filho esse, criança essa, que ele gostava tanto que deixava faltar o necessário, né? Então, ele sempre jurou ela, sempre maltratou. Então, o que ele falava ou deixava de falar, como ele, quando ele foi morar em Juquitiba, a gente tinha pouco, como se diz, a gente se via pouco. Eu procurava ir na casa dela quando ele não estava. Eu nunca tive um bom diálogo com ele. Eu nunca aceitei ele como genro. Me passa, às vezes, pela mente, que ela não está mais viva. No início, eu pensei assim, ela pode ter perdido, ter dado um surto, né? Pode estar perdida nas ruas de São Paulo. E não foi à toa que eu fiquei o tempo todo procurando. E às vezes ainda faço alguma ação na rua junto com uma ONG, um instituto, para os moradores de rua, né? Eu vou nesse sentido de uma hora para outra poder encontrar ela, sabe? Mas lá no fundo do coração eu acho que minha filha não está mais viva. Pela forma de tudo quanto aconteceu e os sentimentos também. E o tempo, né, que faz. Eu sei que para Deus nada é impossível. Mas tudo tem limite, né? O que a senhora faria se sua filha entrasse pela porta ali? Se acontecesse, se a senhora chegar em casa, ela está em casa agora. O que a senhora faria? Olha, momentaneamente, com certeza, eu ia dar um grito de glória a Deus. E segundo, abraçá-la. E hoje eu não questiono por que isso aconteceu. Hoje eu questiono com Deus, a minha conversa com Deus é perguntar, Senhor, eu só quero a resposta. O que eu busco do Senhor hoje, porque eu sei que Ele é onisciente, onipresente, eu pergunto a Ele, aonde está a minha filha? Eu quero uma resposta. É o que eu busco hoje, é uma resposta. Olha, eu lembro hoje da Eliene, os momentos difíceis que ela viveu. O que mais traz tristeza é saber que ela teve uma escolha tão trágica, uma tragédia de escolha. A gratidão dela, tudo que a gente fazia, ela era muito grata, não cessava de estar agradecendo, de estar comentando. Ah, isso foi tão bom, isso foi tão legal, chegou na hora certa. É a pessoa que ela de ser grata. Ela não era de reclamar. Se ela chegasse para você e pedisse alguma coisa e você dissesse não tenho, não posso, ela te agradecia do mesmo jeito. Ela continuava a mesma pessoa. A humildade dela. Qualquer notícia que for, pode ser a pior notícia nesse momento, talvez seja a melhor. Porque é isso que eu busco, uma notícia, uma resposta. Uma comparação, se alguém estiver ouvindo ou chegar a ouvir e ver, mesmo que tenha sido o autor, o causador dessa situação, que pudesse se manifestar em dizer o que foi que aconteceu, mesmo que não viesse se declarar, mas que dissesse o que poderia ter acontecido com ela. Tivesse compaixão de um coração de uma mãe. Esse é meu apelo. Não só o meu caso, mas o caso de muitas mães assim como eu, que esperam a resposta.
a esperança ela vive enquanto nós vivemos, né? Eu vou continuar. Enquanto eu viver, jamais eu vou desistir. Jamais eu vou desistir de procurar ela, de saber o que aconteceu com a minha filha. Jamais. Aonde eu estiver, quando for possível, aonde tiver uma possibilidade de eu estar falando, com certeza eu vou estar presente. Porque enquanto eu viver, eu não vou desistir.